Existem dois tipos de monstros nesse mundo: os que todo mundo reconhece à primeira vista e os que se escondem atrás de um crucifixo, usando a palavra de Deus para fazer o mal. Foi esse segundo tipo que destruiu minha filha por dentro, e foi esse mesmo monstro que eu forcei a confessar com uma espingarda apontada para a cabeça dele enquanto a cidade inteira ouvia pelo rádio. Meu nome é Conceição Almeida, mas todo mundo aqui em Flores do Rio me conhece como Dona Ceiça ou a velha que deu um jeito no padre. Estou com 82 anos nas costas hoje em dia, minha querida, e cada uma dessas rugas no meu rosto conta uma história diferente. Umas de alegria, outras de dor que nem o tempo conseguiu apagar. Moro até hoje nessa casinha antiga perto da matriz, que era da minha família. É uma casa velha como eu, com as paredes descascando, mas ainda resistindo ao tempo. Da minha varanda consigo ver um pedaço do rio que corta a cidade como uma veia azul. Esse rio já viu de tudo nessa vida. As alegrias, as tristezas, e também aquele dia em 1978 que mudou Flores do Rio para sempre. Foi quando uma mulher cansada de injustiça resolveu fazer o que nem a polícia, nem a igreja, nem Deus pareciam dispostos a fazer: proteger uma criança inocente. E você que está me ouvindo agora, conta pra mim qual é seu nome e de que cantinho desse Brasil está escutando essa história que ficou guardada no meu peito por mais de 40 anos. Me fala aqui embaixo nos comentários, viu? Tenho curiosidade de saber até onde minha voz de velha do interior está chegando. Quem sabe até tem alguém aí de Flores do Rio que já me conhece de vista e nem sabia desse segredo que carrego. Às vezes, a gente passa anos cruzando com as mesmas pessoas e nunca imagina o que elas viveram, o que elas fizeram para sobreviver. Flores do Rio não é uma cidade grande, minha filha. É um desses lugares que o tempo parece que passa mais devagar. Fica no interior de Minas, uma região que já foi rica com o café, mas que depois foi perdendo a força. As ruas são de pedra, sobem e descem as ladeiras que deixam os mais velhos, como eu, com a respiração cansada. Sabe, a gente já não está na melhor forma, né, minha querida? Aqui tem igreja antiga por todo lado e uns casarões coloniais com sacada de ferro trabalhado. O cheiro de quitanda fritando se mistura com o do rio que, às vezes, quando chove muito, invade as ruas mais baixas e leva um pouco da cidade com ele. Foi nessa enchente de 1975 que o padre Francisco chegou, dizendo que vinha trazer salvação para as almas, mas no fim trouxe foi o inferno para dentro da minha casa. Tenho até uma cicatriz no meu antebraço esquerdo que ganhei na cadeia regional. Tentando proteger uma moça que tinha sido presa por roubar comida para os filhos, uma maluca lá quis partir para cima dela com um caco de vidro e eu me meti no meio. 6 pontos levei, sem anestesia, costurado por uma enfermeira que tremia mais que vara verde. Mas não me arrependo. Essa marca é minha medalha de honra de mãe, porque mãe de verdade protege não só os filhos dela, mas qualquer um que precise. Fiquei 6 meses naquela cadeia por causa do que fiz com o padre, mas saí de lá de cabeça erguida, porque sabia que tinha feito o que precisava ser feito. Lembro como se fosse hoje da primeira vez que vi o padre Francisco. Era maio de 1975, depois daquela enchente que levou metade da feira. Ele chegou num Opala bege, brilhando de novo, coisa rara de se ver por aquelas bandas. Desceu do carro vestindo batina preta impecável, sapato tão bem engraxado que refletia o sol, cabelo penteado com perfeição, nenhum fio fora do lugar. O sorriso dele... aquele sorriso era grande demais. Mostrava todos os dentes, mas não chegava nos olhos. Olhos de cobra, frios e calculistas. Na época não percebi. Estava muito ocupada tentando sobreviver depois de viúva, com uma menina pequena para criar. Só fui entender muito depois que aquele sorriso grande escondia dentes afiados demais. Vim trazer a palavra de Deus para Flores do Rio, ele anunciou na praça, com aquela voz potente daquelas que nem precisam de microfone para se fazer ouvir. Vou abrir novos trabalhos na paróquia e tirar esse povo do pecado. E o povo acreditou. Eu também acreditei. Acreditei porque precisava de algo para me agarrar depois que Antônio morreu. Precisava de uma comunidade, de um apoio, de uma esperança. E ele parecia oferecer tudo isso em nome de um Deus que eu achava que conhecia.
A paróquia começou a mudar rapidamente. O padre Francisco tinha um jeito de falar que convencia as pessoas. Falava de milagres, de cura, de salvação. Dizia que Deus tinha um plano especial para cada um de nós. E quando ele impunha as mãos na cabeça de alguém durante a missa, e a pessoa caía no chão tremendo, todo mundo achava que era o Espírito Santo manifestando. Eu mesma senti aquele arrepio na espinha mais de uma vez e pensei que fosse coisa de Deus. Não sabia que era só o instinto me avisando do perigo, como quando a gente sente que tem uma cobra por perto antes mesmo de ver ela. Você já sentiu que Deus estava testando sua fé ao colocar o diabo usando uma batina na sua frente? É uma sensação estranha, sabe? Por dentro, uma vozinha pequena fica te avisando que tem algo errado, mas por fora tudo parece tão certo, tão bonito, tão sagrado. Foi assim que ele enganou a cidade inteira. Foi assim que ele chegou perto da minha menina, com a Bíblia numa mão e o mal na outra. Em menos de 1 ano, a paróquia já tinha sido renovada. Um salão novo perto da igreja, até um estúdio de rádio, de onde o padre Francisco falava toda quarta e domingo. A Voz da Fé, ele chamava o programa. Era um dos programas mais ouvidos de Flores do Rio. Todo mundo sintonizava o radinho para ouvir a palavra, para receber a bênção, para saber das novidades da paróquia. O prefeito ia nas missas, o delegado era ministro da Eucaristia, o juiz era coordenador do conselho paroquial. Era como se a cidade inteira tivesse se curvado ao novo profeta que tinha chegado. E eu, boba, ainda me sentia orgulhosa quando ele escolheu minha Mariana para aulas especiais de catecismo. Sua menina tem um chamado especial. Ele me disse um dia depois da missa, colocando a mão no meu ombro com aquela falsa bondade. Deus tem grandes planos para ela. Precisa ser instruída na palavra desde cedo. Quase morri de orgulho naquele dia. Minha menina escolhida pelo próprio padre, para uma viúva que mal tinha conseguido estudar até a 4ª série, que trabalhava de sol a sol costurando, lavando roupa para fora, fazendo o que podia para botar comida na mesa, aquilo parecia uma bênção, uma chance de minha filha ter um futuro melhor, mais digno. Como eu podia adivinhar que estava entregando minha cria para os braços do próprio coisa ruim? As aulas eram toda quarta-feira depois da missa. Eu ficava na igreja ajudando a limpar, a arrumar as cadeiras, enquanto Mariana ia para a salinha dos fundos receber o ensinamento especial. No começo, ela voltava animada, falando das histórias da Bíblia que tinha aprendido, dos versículos que decorou. Mas aos poucos, começou a ficar cada vez mais quieta depois das aulas. Não queria mais conversar sobre o que aprendia. Quando perguntava, ela desconversava ou dizia que era um segredo entre ela e Deus. E eu, na minha ignorância, achava bonito. Achava que era sinal de espiritualidade, de maturidade na fé. O que vou contar agora é a parte mais difícil dessa história. É sobre como descobri a verdade. É sobre como um homem de Deus destruiu a inocência da minha filha e como eu fiz ele confessar seus pecados para o mundo inteiro ouvir. Não é história bonita, não. Já te aviso logo, minha querida. É uma história cheia de dor, de raiva, de um tipo de ódio que só uma mãe pode sentir quando vê seu filho sofrendo. Comecei a notar que Mariana estava diferente quando ela parou de cantar. Minha menina sempre foi de cantar pela casa, desde pequenininha. Tinha voz de passarinho, fina e doce, que enchia a casa de alegria mesmo nos dias mais difíceis. Mas, de repente, o canto acabou. Também não queria mais sair para brincar com as amigas. Começou a ter pesadelos, acordava gritando no meio da noite. As notas na escola caíram. Emagreceu tanto que as costelas começaram a aparecer. Mas quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela dizia que não era nada, que eu estava imaginando coisas. Uma noite, acordei com ela gritando no quarto ao lado. Corri para ver o que era e encontrei minha filha sentada na cama, os olhos arregalados de terror, o corpo todo tremendo. Ele vai me levar pro inferno, mãe. Ela dizia entre soluços. Ele disse que se eu contar, o diabo vai me levar. Abracei ela forte. Disse que era só um pesadelo, que ninguém ia levá-la para lugar nenhum. Mas, no fundo do meu coração, uma semente de desconfiança começou a brotar. Quem era ele? Do que minha filha tinha tanto medo? Por que falava em contar alguma coisa? Foi aí que comecei a prestar mais atenção.
Percebi que as aulas especiais estavam durando cada vez mais tempo, que o padre fazia questão que eu ficasse longe da sala dos fundos enquanto ele ensinava minha filha, que Mariana começava a tremer quando chegava a quarta-feira. Mas ainda não tinha ligado os pontos. Ainda não conseguia acreditar que um homem que falava de Deus com tanta convicção pudesse fazer algo de ruim para uma criança. A gente tem um jeito de fechar os olhos para certas coisas, sabe? De não querer ver o mal mesmo quando ele está bem na nossa frente. Até que um dia, arrumando a cama dela, encontrei um caderno escondido debaixo do colchão. Um caderno com desenhos que fizeram meu sangue gelar. Desenhos de um homem de preto com uma Bíblia na mão em cima de uma menina que chorava. Frases escritas com letra trêmula. Deus me odeia. Sou suja por dentro. Vou pro inferno. E a pior de todas, que me fez cair de joelhos no chão. O padre disse que é segredo nosso, que é só assim que Deus vai me amar. Foi como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre minha cabeça, como se todo o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões, como se meu coração tivesse parado por um instante e depois voltado a bater, mas agora cheio de um ódio que eu nem sabia que existia dentro de mim. Ah, minha filha, se você está gostando desta história de superação, dá uma forcinha para o canal Memórias da Vovó, viu? É só clicar no botãozinho de gostei e se inscrever para não perder nenhuma das nossas histórias. Essa vovó velha aqui fica muito feliz em saber que tem gente querendo ouvir o que tenho para contar. Agora vamos continuar, porque essa história ainda tem muito para ser revelado. Naquele momento, entendi que tinha falhado com minha filha da pior maneira possível. Eu, que devia protegê-la de todo o mal, tinha entregado ela nas mãos de um predador disfarçado de santo. Tinha deixado um lobo cuidar do meu cordeiro porque ele usava uma batina e falava em nome de Deus. E a raiva que senti não foi contra esse monstro, embora tenha sentido muito ódio dele também. A raiva maior foi de mim mesma, por ter sido tão cega, tão ingênua, por ter confiado mais nele do que no meu próprio instinto de mãe, que agora percebia, tinha me avisado desde o início que algo estava errado. Quando Mariana voltou da escola naquele dia, mostrei o caderno para ela. Primeiro ela negou, disse que eram só desenhos bobos, que não significavam nada, que era coisa da imaginação dela. Depois ficou com raiva, me acusou de mexer nas coisas dela, de invadir a privacidade dela. Por fim, desabou no choro. Um choro tão profundo, tão desesperado, que parecia que ia partir ela em dois. Abracei-a com força, deixei chorar até não ter mais lágrima. E quando finalmente se acalmou um pouco, perguntei de novo: "O que o padre Francisco faz com você naquela sala, filha?" "Mamãe, se eu contar, vou pro inferno." Ela sussurrou, tremendo tanto que os dentes batiam. "Ele disse que Deus vai me castigar, que vai castigar você também, que é um segredo sagrado entre nós três, eu, ele e Deus." Segurei o rosto dela entre minhas mãos, olhei bem dentro daqueles olhos assustados e prometi: "Nada que você me contar vai fazer você ir pro inferno, minha filha. Nada. Deus não castiga a criança por dizer a verdade. Quem faz coisa errada com criança e ameaça é que vai pro lugar mais fundo do inferno." E então, aos pouquinhos, entre soluços e pausas longas, Mariana contou tudo. Contou como no começo as aulas eram mesmo sobre a Bíblia. Como ele elogiava ela, dizia que era especial, escolhida por Deus. Como depois começou a dizer que precisava purificá-la, prepará-la pro chamado especial. Como ele usava passagens da Bíblia distorcidas de um jeito doentio para justificar o que fazia. "É uma bênção especial", ele dizia. É assim que Deus prepara seus escolhidos. Os abusos começaram com um toque aparentemente inocente, um carinho no rosto, uma mão no ombro que descia devagar. Depois passou a beijar ela na testa, nas bochechas, dizendo que era o beijo da bênção. Então vieram os primeiros abusos de verdade. Ela mal conseguia falar, mas entendia o suficiente para saber que aquele homem tinha feito coisas abomináveis com minha menina de 11 anos. Coisas que uma criança nem devia saber que existiam. Tudo isso na sala dos fundos da igreja, enquanto eu, a mãe que devia protegê-la, estava a poucos metros de distância, orgulhosa que minha filha estava recebendo educação espiritual especial.
Quando Mariana terminou de contar, eu estava tão enjoada que tive que correr para o quintal para vomitar. Vomitei até só sair água, até os músculos da barriga doerem de tanto esforço. Vomitei não só comida, mas nojo, culpa, raiva, vergonha. Como não tinha percebido? Como tinha deixado aquilo acontecer? Como eu, mãe dela, tinha praticamente entregue minha filha nas mãos daquele monstro? Naquele momento, algo dentro de mim mudou para sempre. Uma chave virou, um limite foi ultrapassado. Eu já não era mais a mesma mulher. Nunca mais seria. Porque quando você vê sua filha destruída por dentro por alguém que deveria protegê-la, quando você entende que falhou da pior maneira possível com a pessoa que mais ama no mundo, algo se quebra dentro de você. E no lugar desse algo quebrado, nasce outra coisa. Mais dura, mais fria, mais determinada. Nasce a certeza absoluta de que você fará qualquer coisa mesmo, para proteger seu filho e garantir que quem o machucou pague pelo que fez. Foi nesse dia que decidi que o Padre Francisco ia confessar. Que o mundo inteiro ia saber o que ele fazia com as crianças que eram confiadas a ele. Que nenhuma outra mãe passaria pelo que eu estava passando, pelo menos não pelas mãos dele. E se para isso eu precisasse arriscar minha própria vida, minha liberdade, minha alma, que assim fosse. Porque nada, absolutamente nada, poderia ser pior do que o inferno que já estava vivendo ao ver o sofrimento da minha filha e saber que eu tinha parte de culpa nele. Naquele momento, com minha filha chorando nos meus braços, com o caderno cheio de desenhos horríveis ao meu lado, com o gosto amargo de vômito ainda na boca, fiz uma promessa silenciosa. Ele vai pagar por isso. Vou fazer ele confessar, nem que seja a última coisa que eu faça nessa vida. E foi assim que começou o plano que mudaria não só a minha vida, mas a de toda Flores do Rio. Um plano nascido da dor mais profunda que uma mãe pode sentir. Um plano que culminaria com um homem de Deus confessando seus pecados com uma espingarda apontada para sua cabeça, enquanto a cidade inteira ouvia pelo rádio. E até hoje, passados mais de 40 anos, não me arrependo de um único segundo do que fiz. Porque tem certos momentos na vida em que a justiça dos homens falha, a justiça de Deus demora, e só resta a justiça que vem das mãos de uma mãe desesperada. Antes de contar como fiz o monstro confessar, preciso voltar no tempo para você entender como uma mulher chega no ponto de apontar uma espingarda para a cabeça de um padre. A força de uma mulher nunca nasce do nada, minha filha. É coisa que a gente vai juntando aos pouquinhos, sem nem perceber, até o dia que precisa usar. E te garanto, não tive medo de usar não. Nasci em 1943, aqui mesmo em Flores do Rio, numa casa de pau a pique, perto da Ponte Velha. Uma casa pequena, mas sempre limpa, que minha mãe Teresa cuidava com zelo de santa. As paredes eram caiadas de branco todo mês. O chão de terra batida era varrido 3 vezes ao dia. Casa limpa mostra o caráter de quem mora nela. Minha mãe sempre dizia, enquanto varria o chão com aquelas mãos cansadas. Minha família era de mulher que trabalhava com as mãos. Minha mãe lavava roupa na beira do rio, esfregando no batedor até as juntas doerem. Minha avó Esmeralda era doceira de mão cheia. Fazia quitutes que o povo vinha de longe para comprar. Doce de leite, ambrosia, furrundum, bolo de fubá cremoso que derretia na boca. Foi com essas mulheres que aprendi a ler as pessoas melhor que as letras. Vovó Esmeralda, uma negra baixinha de saia rodada e lenço amarrado na cabeça, dizia sempre: "Menina, presta atenção no jeito que a pessoa olha, não no que ela fala. A boca mente fácil, mas os olhos traem até o mentiroso mais experiente." Ela tinha um jeito de olhar para as pessoas que parecia enxergar a alma delas. Sentava no batente de casa mascando fumo, observando quem passava, e depois me dizia: "Aquele ali tá escondendo alguma coisa", ou "essa daí tá sofrendo calada." E o tempo sempre provava que ela estava certa. No quintal da casa, vovó cultivava um jardim de ervas que tratavam de tudo. Folha de boldo para dor de barriga, capim-santo para acalmar os nervos, arruda para espantar olho gordo, poejo para gripe. Quando alguém adoecia em Flores do Rio, era na porta da minha avó que batia primeiro, antes mesmo de pensar em médico.
Para tudo nessa vida tem uma folha que cura, ela dizia enquanto amassava as ervas no pilão. Menos para a maldade do homem. Para isso, só uma boa reza forte, ou, no caso dos piores, uma peixeira afiada. Meu pai, Sebastião, trabalhava na estação de trem que tinha aqui perto, quando Flores do Rio ainda era ponto de parada importante. Homem alto, forte, de poucas palavras, mas mãos gentis. Saía de casa antes do sol nascer e voltava quando já estava escuro, o corpo cheirando a graxa e suor. Mas sempre trazia um pedacinho de doce ou uma fita colorida escondida no bolso para mim. Ele não teve muito tempo de me ensinar as coisas da vida. Quando eu tinha 8 anos, um acidente com o trem levou ele. O chefe de estação tinha ignorado um problema nos freios para não atrasar a viagem, e 3 funcionários morreram, incluindo meu pai. A companhia ferroviária deu uma mixaria para minha mãe e lavou as mãos. Depois da morte dele, a vida ficou mais dura. Tive que deixar a escolinha rural, onde mal tinha aprendido a juntar as letras para ajudar em casa. Comecei vendendo doces que minha avó fazia, de porta em porta, com uma cesta de vime na cabeça. Depois fui aprendendo a lavar roupa no rio, a fazer faxina nas casas dos fazendeiros, a costurar para fora. Minhas mãos, que antes só conheciam bonecas de pano e lápis de cor, logo ficaram calejadas, manchadas de sabão, picadas por agulha. Mas nunca reclamei. Era o que precisava ser feito, e a gente fazia. A vida seguia seu ritmo ali no interior de Minas. As festas de São Benedito, as folias de Reis em janeiro, o movimento na praça nos domingos depois da missa. Cresci entre o cheiro de quitanda frita e o som da viola nas noites de lua cheia. Aprendi com as mulheres mais velhas a me defender com a língua afiada e, quando preciso, com um olhar que fazia até homem barbado baixar a cabeça. Mulher direita anda de cabeça erguida e tem sempre uma resposta na ponta da língua, ensinava minha avó. Respeito se ganha no olhar e na postura. Conheci Antônio quando tinha 17 anos. Ele tinha vindo trabalhar na agência dos Correios em Flores do Rio. Era um moço franzino, de óculos redondos, sempre com camisa branca bem passada e calça de vinco impecável. Um homem simples, quieto, mas de palavra. Diferente dos outros rapazes da cidade que viviam assobiando para as moças ou falando bobagem. Antônio era respeitoso. Pedia licença para conversar, tratava minha mãe e minha avó com consideração. Nunca tentava nada que não fosse apropriado. A gente namorou por 1 ano daquele jeito antigo, com a mãe sempre por perto. Visitas na sala de casa, conversas na porta da igreja depois da missa. Quando fiz 18 anos, ele pediu minha mão em casamento. Não tinha muito a oferecer, além do salário dos Correios, mas prometeu cuidar de mim e trabalhar duro. Aos olhos de muitos, talvez não fosse um grande partido. Não era rico, nem bonito como os moços que faziam as outras meninas suspirarem. Mas tinha um coração bom e mãos limpas, que para mim e minha família valia mais que qualquer outra coisa. Casamos numa cerimônia simples na matriz de São Sebastião. Meu vestido era emprestado de uma prima, ajustado pela minha mãe para caber em mim. A festa foi no quintal de casa, com bolo feito pela minha avó, comida que as vizinhas ajudaram a preparar. Música de um sanfoneiro amigo do meu falecido pai. Não tinha luxo, mas tinha alegria sincera. Fomos morar numa casinha alugada perto dos Correios, pequena, mas arrumada, que aos poucos transformamos em nosso lar. Os primeiros anos de casamento foram tranquilos. Antônio trabalhava no correio, eu costurava para fora e vendia doces na porta da igreja aos domingos. Não era vida de rico, mas dava para viver sem passar necessidade. A única tristeza era que os filhos não vinham. Mês após mês, esperava aquela falta que nunca acontecia. Vizinhas e parentes começaram a perguntar, dar palpite, sugerir remédios e simpatias. Tome chá de barbatimão, pendure uma figa debaixo da cama, faça uma promessa para São Gonçalo. Durante 8 anos, tentamos de tudo. Visitei benzedeiras, rezadeiras, até uma mãe de santo do outro lado do rio. Tomei garrafada, chá de coisas que nem sei o nome. Fiz promessa para todo santo do calendário. Antônio nunca me culpou. Nunca falou de arranjar outra mulher que pudesse dar filho a ele, como muitos maridos faziam naquela época. Ao contrário, me consolava.
Dizia que Deus sabia o que fazia, que a gente era feliz mesmo sozinho. Mas eu via no olhar dele a mesma tristeza que carregava no meu. Foi quando eu já tinha perdido a esperança, beirando os 26 anos, que o milagre aconteceu. Uma tontura durante a missa, um enjoo ao sentir o cheiro de carne frita, um atraso que dessa vez significava boa notícia. Quando a parteira do bairro confirmou, chorei tanto que achei que ia secar por dentro. Antônio, homem contido que era, se ajoelhou e beijou minha barriga ainda lisa com lágrimas nos olhos. A gravidez não foi fácil. Passei os 9 meses entre enjoo, inchaço, pressão alta que fazia a vista escurecer. Mas cada desconforto era recebido com alegria. Era sinal que o bebê continuava lá, crescendo, se preparando para vir ao mundo. Quando Mariana nasceu, numa madrugada fria de junho de 1964, foi como se o céu tivesse se aberto e enviado um pedaço dele para a terra. Ela era perfeita, cabelinho preto, pele cor de canela, olhos grandes que já nasceram abertos, como se quisesse enxergar tudo de uma vez. Mariana foi o nome que escolhemos porque ela parecia mesmo um presente divino, um milagre que a gente já não esperava mais receber. Era o centro do nosso mundo, a luz dos nossos olhos. Antônio, homem reservado, que nunca demonstrava muito o sentimento, virava outro quando pegava a filha no colo. Cantava, fazia careta, inventava histórias, carregava ela por todo canto com orgulho. Trabalhava dobrado para não faltar nada, juntava cada centavo pensando no futuro dela. Nossa menina cresceu esperta, alegre, tagarela. Desde pequena, mostrava uma inteligência que assombrava os professores. Aprendeu a ler antes do tempo. Tinha facilidade com as contas. Fazia perguntas que muitas vezes nem eu nem Antônio sabíamos responder. Essa menina vai longe, as vizinhas diziam. Vai ser doutora, professora, alguém importante. E a gente acreditava mesmo. Economizava para poder dar estudo a ela, o que nenhum de nós dois tinha tido chance de ter. Mas a vida tem um jeito de virar de cabeça para baixo quando a gente menos espera. Mariana tinha acabado de fazer 8 anos quando o acidente aconteceu. Antônio tinha comprado uma bicicleta velha para facilitar o trabalho, já que às vezes precisava entregar correspondência em lugares mais afastados. Era um domingo de manhã. Ele saiu para comprar pão, coisinha simples que fazia todo dia. Não voltou. Um caminhão desgovernado na ladeira da igreja o acertou em cheio. Morreu na hora, sem chance nem de dizer adeus. De repente, me vi sozinha, viúva aos 34 anos, com uma filha pequena para criar. Sem muito estudo, sem profissão que desse dinheiro de verdade. Os correios deram uma pensãozinha, mas era tão pouca que mal dava para pagar o aluguel. Voltei a costurar em dobro, passei a fazer faxina nas casas de família, lavava roupa para fora, fazia doces para vender na feira. Trabalhava de domingo a domingo, saindo antes do sol nascer, voltando quando Mariana já estava dormindo, cuidada por uma vizinha caridosa. Minhas mãos rachavam de tanto sabão, meus olhos ardiam de tanto chorar escondido, minha coluna doía de tanto esfregar chão e lavar roupa. Foi nesse tempo difícil, quando eu estava fraca não só de corpo, mas de espírito, que a paróquia de Flores do Rio ganhou um novo padre. Logo que Padre Francisco chegou, começou a fazer aquelas missas diferentes, animadas, cheias de cânticos novos. Era o começo dos anos 70, tempos de ditadura militar, mas também de mudanças na igreja. Depois do Concílio Vaticano II, alguns padres tentavam modernizar a religião, aproximá-la do povo. E ele parecia ser desses padres modernos. Falava de um jeito mais simples, organizava grupos de oração nas casas, fazia trabalho social com os mais pobres. A igreja precisa estar no meio do povo, ele dizia, como Cristo esteve. No começo, desconfiei um pouco. Tinha sido criada na tradição antiga, com missas em latim e padres distantes. Mas algo me atraiu naquela nova forma de celebrar a fé. Talvez fosse o cansaço da luta diária. A solidão depois que Antônio se foi. A necessidade de acreditar que existia um propósito maior para tanto sofrimento. Lá encontrei braços abertos, gente que me chamava de irmã sem nem me conhecer direito, que prometia orar pela minha situação.
Era um acolhimento que eu precisava desesperadamente naquele momento. Padre Francisco tinha um jeito de falar que parecia que estava conversando diretamente com você, que conhecia suas dores mais profundas. Deus vai restaurar em dobro tudo que o inimigo roubou de você, ele proclamava do altar. E eu queria tanto acreditar. Queria acreditar que minha vida podia melhorar, que não ia ser sempre aquela luta sem fim, aquela solidão esmagadora, aquela preocupação constante sobre como ia colocar comida na mesa no dia seguinte. Logo me tornei membro dedicada da paróquia. Participava das missas, dos grupos de oração, ajudava na limpeza, na organização dos eventos. Levava a Mariana comigo, claro. Ela também parecia gostar do ambiente, dos cantos animados, das histórias bíblicas contadas na catequese. E eu me sentia bem por estar dando a ela algum tipo de orientação espiritual, algo que pudesse confortar ela pela falta do pai. O padre Francisco parecia dar atenção especial à minha filha. Elogiava a inteligência dela, a facilidade com que aprendia as orações, como se comportava na igreja. Eu, boba que era, me sentia orgulhosa dessa atenção. Sua menina tem um dom, Dona Conceição, ele me dizia com aquele sorriso grande. É especial, escolhida por Deus para algo importante. E quem não gosta de ouvir que seu filho é especial? Principalmente uma mãe viúva, lutando sozinha para dar o melhor para sua cria. Olhando para trás agora, com os olhos da experiência, consigo ver os sinais que ignorei. Como o padre olhava diferente para as meninas da paróquia, principalmente as que estavam entrando na puberdade. Como fazia questão de dar orientação espiritual particular para as mais jovens. Como algumas crianças mudavam de comportamento depois dessas conversas privadas, ficavam caladas, assustadas, diferentes do que eram antes. Mas na época, meus olhos estavam cobertos pelo véu da fé cega, da admiração, da necessidade de acreditar em algo maior que minha própria dor. Uma das coisas que mais me deixava orgulhosa era como Mariana se destacava na igreja. Inteligente como era, logo aprendeu todas as orações, todas as histórias bíblicas. Cantava no coro infantil com aquela voz doce que tinha, ajudava na catequese das crianças menores, mesmo sendo tão nova. Padre Francisco sempre elogiava ela, dizia que era especial, que tinha um chamado de Deus. E eu me enchia de orgulho, pensando que minha menina estava sendo notada por suas qualidades, que podia ter oportunidades que eu nunca tive. Quando Mariana fez 11 anos, o padre anunciou que ia começar um grupo especial de catecismo aprofundado para os jovens, escolhidos por Deus para um propósito maior. Seria um treinamento mais intenso na fé, preparando eles para serem líderes no futuro. Só alguns foram convidados, e minha filha estava entre eles. Lembro de ter chorado de emoção naquele dia, agradecendo a Deus pela honra que estava nos concedendo. Sua menina é especial, Dona Conceição. O padre Francisco me disse depois da missa, aquele sorriso grande que não chegava aos olhos. Deus me mostrou que ela tem um chamado. Precisa ser preparada desde cedo para cumprir o propósito divino. Ele passou a mão na cabeça dela, que baixou os olhos, tímida. Vamos começar as aulas toda quarta-feira, depois da missa. A senhora pode ajudar na limpeza da igreja enquanto a gente estuda. Mariana parecia ao mesmo tempo ansiosa e lisonjeada. Ser escolhida pelo padre era uma honra que poucas crianças tinham. Comprei um caderno novo para ela, uma Bíblia pequena que cabia na bolsa, preparei um vestido especial para ela usar nas aulas. Eu fazia tudo o que podia para mostrar minha gratidão por essa oportunidade. Mal sabia que estava empurrando minha própria filha para o lobo, acreditando que estava entregando ela aos cuidados de um pastor de almas. Aí, minha filha, você já sabe o que aconteceu. Como descobri pelos desenhos no caderno escondido, como Mariana finalmente contou a verdade terrível. Como aquele homem, que devia ser representante de Deus na terra, tinha traído não só nossa confiança, mas a própria missão sagrada que dizia ter. E isso, essa revelação, esse momento de perceber que tinha falhado com minha filha da pior maneira possível, foi o que despertou em mim uma força que eu nem sabia que tinha. Uma força feita de dor, de culpa, de raiva, sim, mas principalmente de amor. Um amor feroz, primitivo, que faria qualquer coisa mesmo, para proteger minha cria,
Foi aí que comecei a planejar como ia fazer aquele monstro confessar, como ia garantir que nenhuma outra criança passasse pelo que minha Mariana passou, como ia devolver a minha filha, se não a inocência que ele roubou, pelo menos a certeza de que justiça seria feita. E para isso, eu precisaria usar tudo que aprendi na vida, toda a força que herdei daquelas mulheres guerreiras que me criaram, toda a astúcia que a pobreza e a luta me ensinaram. Porque às vezes, minha filha, quando a justiça dos homens falha, quando a justiça de Deus demora, só resta a justiça que vem das mãos de uma mãe. Flores do Rio mudou bastante depois que o Padre Francisco chegou. Era 1975. O Brasil vivia aqueles anos de chumbo da ditadura. E a gente aqui no interior sentia de um jeito diferente. Rádio e televisão eram controlados, mas a vida seguia seu curso lento na nossa cidadezinha. A igreja era o centro de tudo. Onde as famílias se encontravam, onde as notícias circulavam, onde a vida social acontecia. E aquele homem soube usar isso como ninguém. Logo que chegou, Padre Francisco já mostrou que era diferente. Enquanto o antigo padre, já velhinho, mal conseguia subir os degraus do altar, esse novo tinha energia de sobra. Falava alto, gesticulava, pregava com uma força que fazia tremer as paredes centenárias da matriz. Vim trazer renovação para esta paróquia, anunciou no primeiro domingo, diante de uma igreja lotada como nunca tinha visto antes. Deus me mandou para despertar a fé adormecida deste lugar. E parecia mesmo que algo tinha despertado. Em poucos meses, as missas que antes reuniam meia dúzia de velhinhas estavam abarrotadas. Gente que há anos não pisava na igreja voltou a frequentar. Até os jovens, que sempre preferiam ficar na praça conversando, agora enchiam os bancos da frente. A renovação que ele falava começou pelos espaços físicos. Organizou mutirões para pintar a igreja, reformar o salão paroquial, construir uma nova secretaria. O dinheiro do dízimo, que antes mal dava para a manutenção básica, agora parecia se multiplicar nas mãos dele. É a providência divina, ele dizia quando alguém questionava de onde vinha tanto recurso. Deus provê para quem tem fé. E a cidade inteira tinha fé nele. As mulheres, principalmente, se desdobravam para ajudar em tudo que o padre pedia. Faziam quermesses, rifas, leilões, tudo para arrecadar dinheiro para os projetos dele. Eu mesma fui uma dessas mulheres, trabalhando horas a fio na cozinha da paróquia, preparando quitutes para os eventos beneficentes, acreditando que estava servindo a Deus. Padre Francisco tinha um jeito especial de fazer cada pessoa se sentir importante. Conhecia todo mundo pelo nome, perguntava pelos filhos, pelos problemas de saúde, oferecia conselhos que pareciam enviados direto do céu para cada situação específica. Dona Conceição, ele me disse um dia depois da missa, colocando a mão no meu ombro com aquele jeito paternal que fazia a gente se sentir protegida. Admiro muito a senhora. Criar uma filha sozinha, trabalhar tanto e ainda encontrar tempo para servir na casa do Senhor. Deus vê seu sacrifício. Fiquei tão emocionada que chorei ali mesmo. Um padre, um homem tão importante, notando meu esforço, valorizando minha dedicação. Era tudo o que eu precisava ouvir naqueles tempos difíceis. Uma das primeiras novidades que ele trouxe foi o programa de rádio. Flores do Rio tinha uma rádio pequena que funcionava das 6 da manhã às 10 da noite. Era nosso principal meio de comunicação, já que jornal só chegava de vez em quando, vindo da capital. A Voz da Fé ia ao ar todas as quartas e domingos, transmitindo a missa direto da matriz e depois com 1 hora de reflexão e mensagens do Padre Francisco. Não havia casa em Flores do Rio que não sintonizasse o rádio nesses horários. Nossa paróquia precisa se modernizar, ele dizia. A palavra de Deus precisa alcançar até aqueles que não podem vir à igreja. E assim, aos poucos, a figura dele foi crescendo. Já não era apenas o padre da matriz, mas uma celebridade local. As autoridades da cidade começaram a cortejá-lo. O prefeito nunca faltava às missas de domingo. O delegado se tornou ministro da Eucaristia. O juiz, coordenador do conselho paroquial. Flores do Rio estava nas mãos dele. E ele estava em toda parte. Nas casas através do rádio, nos eventos na praça,
nas escolas dando palestras sobre moral e bons costumes. Crianças e adolescentes o adoravam porque ele falava a língua deles, contava piadas, organizava gincanas e passeios. Minha Mariana era uma dessas crianças encantadas por ele. Desde pequena, sempre foi muito sensível às coisas espirituais. Rezava com uma devoção que me comovia. Sabia todas as orações, gostava de ajudar na igreja. Quando o padre Francisco começou a prestar atenção especial nela, senti um misto de orgulho e gratidão. Foi numa tarde de quarta-feira, depois da missa, que ele me chamou para uma conversa particular na sacristia. Limpei as mãos suadas no avental antes de entrar, nervosa como se estivesse indo encontrar uma autoridade importante. Dona Conceição. Ele começou com aquela voz mansa que usava nos momentos mais sérios. Tenho observado sua filha Mariana durante as missas e na catequese. Ela tem algo especial. Meu coração inflou de orgulho maternal. Quem não gosta de ouvir elogios sobre seu filho? O senhor acha? Respondi, tentando disfarçar a emoção. Tenho certeza. Deus me deu um dom de discernimento espiritual e posso ver claramente que Mariana tem um chamado. Ela foi escolhida. Escolhida. A palavra ecoou dentro de mim como um sino. Minha filha, escolhida por Deus. A menina que nasceu depois de tantos anos de espera, que era o centro do meu mundo, tinha um propósito divino. Escolhida para quê, padre? Perguntei, já imaginando que talvez ela tivesse vocação religiosa. Isso só o tempo dirá, mas é meu dever, como pastor desta comunidade, ajudar a preparar ela para este chamado. Gostaria de incluí-la num grupo especial de formação que estou começando. Ele explicou que tinha selecionado algumas crianças e adolescentes com potencial espiritual para receber um treinamento mais intenso. Aulas de catecismo avançado, estudos bíblicos profundos, preparação para a liderança na igreja. Seria toda quarta-feira depois da missa. Enquanto a senhora ajuda na limpeza da igreja, Mariana ficaria comigo na sala de catequese para essas aulas especiais. Como recusar tal honra? Como dizer não a um representante de Deus que estava oferecendo atenção especial à minha filha? Eu, uma viúva simples, semi-analfabeta, costureira de mão cheia, mas sem grandes conhecimentos do mundo, me senti abençoada por aquela oportunidade. Claro, padre, será uma honra para nós. Na volta para casa, contei para Mariana sobre o convite especial, esperando ver no rosto dela o mesmo entusiasmo que sentia. Mas, para minha surpresa, ela ficou quieta, olhando para os próprios pés enquanto caminhávamos pela rua de paralelepípedos. Você não está feliz, filha? É uma honra ser escolhida pelo padre. Ela deu de ombros, um gesto que não era próprio dela. Ele me olha de um jeito estranho, mãe. Parei no meio da rua, segurando o ombro dela para que me encarasse. Que besteira é essa, Mariana? O padre é um homem de Deus. Ele está interessado no seu crescimento espiritual, só isso. Desculpa, mãe. Devo estar imaginando coisas. E continuamos andando, mas algo no fundo da minha mente ficou incomodando, como um espinho enterrado na pele que a gente não consegue ver, mas sente a dor. Ignorei esse aviso. Ignorei porque queria acreditar. Porque precisava acreditar. Porque naquela época ninguém questionava um padre. Eram os anos 70, uma época em que a palavra de um religioso estava acima de qualquer suspeita. E quem era eu para duvidar? As aulas especiais começaram na semana seguinte. Comprei um caderno novo para Mariana, uma Bíblia pequena, até um vestido especial para essas ocasiões. Fiz um sacrifício enorme para comprar esse vestido, economizando nas compras do mês, mas queria que minha filha estivesse apresentável para essas aulas importantes. No primeiro dia, ela parecia animada. Voltou para casa falando sobre as histórias da Bíblia que o padre tinha explicado, sobre como ele sabia responder todas as perguntas difíceis, sobre como tinha elogiado a inteligência dela diante dos outros alunos do grupo especial. Mas isso foi mudando aos poucos. Primeiro, ela parou de comentar sobre o que aprendia. Quando eu perguntava, dizia apenas coisas da Bíblia, ou é difícil de explicar. Depois, começou a ficar quieta nas terças-feiras, véspera do dia das aulas. Já não queria ajudar a escolher a roupa, já não falava com a mesma empolgação. Está tudo bem na catequese, filha? Perguntei depois de umas 3 ou 4 semanas. Sim, ela respondeu sem me olhar nos olhos.
É que tem coisas que são segredo. O padre disse que algumas revelações espirituais são só entre a gente e Deus. Isso me soou estranho, mas, de novo, quem era eu para questionar um padre? Se ele dizia que havia mistérios da fé que não deviam ser compartilhados, quem era eu para duvidar? As mudanças em Mariana foram se tornando mais evidentes com o passar dos meses. Minha menina, que sempre foi alegre, falante, cheia de vida, começou a ficar quieta, retraída. Já não cantava pela casa como antes. Já não brincava com as amigas depois da escola. Começou a perder o apetite, a ter problemas para dormir. Deve ser a idade, me diziam as vizinhas quando comentava sobre as mudanças. Menina, quando chega nessa fase, fica mesmo diferente. Logo passa. Mas não passava. Pelo contrário, cada vez piorava mais. As notas na escola começaram a cair. Os professores mandavam bilhetes perguntando se havia algum problema em casa. E eu, confusa, sem entender o que estava acontecendo, rezava cada vez mais, pedindo a Deus que me ajudasse a compreender o que se passava com minha filha. A resposta não veio de Deus. Veio de um caderno escondido debaixo do colchão dela, que encontrei por acaso quando estava trocando os lençóis. Era um caderno de desenhos. Desenhos que nenhuma criança deveria fazer. Desenhos de um homem de preto com uma Bíblia na mão, em cima de uma figura menor que chorava. Desenhos com cruzes, com velas, com frases escritas em letras trêmulas. Deus me odeia, sou suja por dentro, vou pro inferno. E a pior de todas, escrita com tanta força que tinha furado o papel. O padre disse que é segredo nosso, que é só assim que Deus vai me amar. O mundo desabou sobre minha cabeça naquele momento. A verdade que estava ali, bem na minha frente, mas que eu me recusava a ver, finalmente se revelou com uma clareza brutal. O padre Francisco, o homem que toda Flores do Rio admirava, o representante de Deus na terra, estava abusando da minha filha. Como pude ser tão cega? Como não percebi os sinais? O jeito como ele olhava para ela, o isolamento das aulas especiais, as mudanças no comportamento dela, tudo fazia sentido agora, de uma maneira tão horrível que me deixou nauseada. Corri para o banheiro e vomitei até não ter mais nada no estômago, apenas o gosto amargo da culpa e do ódio. Culpa por ter falhado como mãe, por ter entregue minha própria filha nas mãos de um predador. Ódio daquele homem que usou a fé, a confiança, a palavra de Deus para cometer atos tão abomináveis. Quando Mariana voltou da escola naquele dia, mostrei o caderno para ela. Primeiro negou, disse que eram só desenhos bobos. Depois ficou brava, gritou comigo por mexer nas coisas dela. Por fim, desabou no choro, um choro tão profundo e dolorido que parecia rasgar o peito. Ele disse que é segredo, mãe, soluçou entre lágrimas. Disse que se eu contar para alguém, vou pro inferno. Disse que Deus vai castigar você também. Abracei minha filha com toda a força, querendo protegê-la, querendo voltar no tempo e nunca ter permitido que aquele monstro chegasse perto dela. Mas o tempo não volta. O mal já estava feito. Só restava tentar consertar o que fosse possível. Nada do que aquele homem fez com você é de Deus, minha filha. Falei com a voz mais firme que consegui. Nada. É tudo mentira. Deus não quer isso. Deus não pede isso. E você não vai pro inferno por contar a verdade. Aos poucos, entre soluços e pausas longas, Mariana foi contando tudo. Como no começo, as aulas eram mesmo sobre a Bíblia. Como depois de algumas semanas, o padre começou a falar de purificação, de preparo especial para os escolhidos. Como usava passagens da Bíblia distorcidas de um jeito doentio para justificar os abusos. É uma bênção especial, ele dizia a ela. É assim que Deus prepara os escolhidos. Os abusos começaram com toques aparentemente inocentes. Um carinho no rosto, uma mão no ombro que descia devagar demais. Depois vieram os beijos na testa, nas bochechas, que ele chamava de beijo da bênção. E em seguida... Não vou repetir aqui os detalhes do que aquele monstro fez com minha menina. Não tenho estômago para isso mesmo depois de tantos anos. Só digo que foram coisas que nenhuma criança deveria viver, muito menos em nome de Deus. E tem outras meninas também, mãe.
Mariana disse quando já estava mais calma. Vi a Rosinha, a filha da dona Neuza, saindo chorando da sala outro dia. E a Cristina, do armazém, também tem aula especial nas quintas-feiras. Senti um frio na espinha. Não era só minha filha, eram várias. Quantas? Por quanto tempo? E quantos pais, como eu, entregavam seus filhos nas mãos daquele predador, acreditando estar dando a eles uma formação espiritual? Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada na beira da cama de Mariana, velando seu sono inquieto, pensando no que deveria fazer. A resposta óbvia seria denunciar, ir à polícia, contar tudo o que sabia, fazer com que aquele homem pagasse pelos seus crimes. Mas isso era Flores do Rio, em 1976. Uma cidadezinha do interior, onde a palavra do padre valia mais que a de qualquer pessoa, onde o delegado era ministro da Eucaristia na igreja, onde o juiz era coordenador do conselho paroquial, onde todos, absolutamente todos, adoravam o padre Francisco. Quem acreditaria em mim? Uma viúva simples, sem estudo, contra o homem mais respeitado da cidade? E mesmo que acreditassem, o que aconteceria com Mariana? Com as outras meninas? Seriam expostas, teriam suas histórias contadas e recontadas pelas línguas afiadas da cidade? Seriam para sempre as meninas do caso do padre. Não. A justiça comum não funcionaria nesse caso. Teria que encontrar outro caminho para fazer aquele homem pagar pelo que fez, para impedir que continuasse destruindo a vida de outras crianças. E foi ali, na calada daquela noite, velando o sono inquieto da minha filha, que comecei a planejar como ia fazer justiça com minhas próprias mãos. Porque quando a justiça dos homens falha, quando a lei não protege os inocentes, quando a sociedade se recusa a ver o mal que acontece bem debaixo do seu nariz, às vezes é preciso tomar medidas desesperadas. Eu nunca tinha sido uma pessoa violenta, nunca tinha desejado mal a ninguém na vida, mas naquela noite, olhando para o rosto marcado de lágrimas da minha filha, senti um ódio como nunca tinha sentido antes. Um ódio frio, calculista, que não gritava nem explodia, simplesmente planejava. O padre Francisco precisava confessar. Toda a cidade precisava ouvir, da boca dele, os horrores que tinha cometido. E eu ia garantir que isso acontecesse, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. No dia seguinte, comecei a colocar meu plano em ação. O primeiro passo era garantir a segurança de Mariana. Não podia deixá-la em Flores do Rio enquanto eu fazia o que precisava ser feito. E tinha também que tentar proteger as outras meninas, impedir que mais abusos acontecessem enquanto eu preparava tudo. Tinha uma tia em Ponte Nova, a cerca de 5 horas de Flores do Rio. Dona Matilde era irmã da minha mãe. Vivia sozinha desde que ficou viúva, numa casinha simples, mas aconchegante. Inventei uma história de que precisava ir até a capital resolver assuntos da pensão do meu marido e pedi que ela ficasse com Mariana por umas 2 semanas. Tudo bem, Conceição. Ela concordou sem fazer muitas perguntas. Mas a menina está bem? Parece tão abatida. Está só cansada da escola. Menti, sentindo um nó na garganta. Vai fazer bem para ela mudar de ares um pouco. Com Mariana segura na casa da tia, voltei para Flores do Rio e comecei a segunda parte do plano. Precisava recolher provas, descobrir mais sobre os abusos, identificar outras vítimas. E precisava de um jeito de fazer o padre confessar publicamente. Mas como? Ele nunca admitiria nada voluntariamente. E quem acreditaria em mim se eu simplesmente contasse o que sabia? Foi então que tive uma ideia. Uma ideia louca, perigosa, que poderia me custar a liberdade e talvez até a vida. Mas quando se trata de proteger um filho, minha filha, não existe limite para o que uma mãe é capaz de fazer. A oportunidade perfeita estava chegando. Todo ano, no aniversário do padre, a Rádio Flores transmitia um programa especial. Era tradição há 3 anos, desde que ele chegara à cidade. Durante 2 horas, o padre Francisco ficava no estúdio sozinho, recebendo ligações ao vivo dos fiéis, de autoridades, de outros padres da região, todos parabenizando ele pelo seu trabalho. Era o programa mais ouvido do ano. Toda Flores do Rio sintonizava o rádio nesse dia. E o aniversário de 45 anos dele estava chegando. Seria no dia 20 de maio de 1976.
Estava anunciado por toda parte, com cartazes na praça, dizendo que seria a maior celebração de fé que Flores do Rio já viu. Aquele seria o palco perfeito para a confissão que eu tanto queria. E eu já sabia exatamente como ia fazer isso acontecer. Para fazer justiça, minha filha, às vezes é preciso se transformar. Foi isso que aconteceu comigo. Depois que descobri o que aquele monstro de batina tinha feito com minha Mariana, virei outra pessoa. A Conceição de antes, aquela mulher quieta, submissa, que acreditava cegamente nos homens de Deus, morreu. No lugar dela, nasceu uma mulher que não tinha mais nada a perder. O plano precisava ser perfeito. Se falhasse, não teria segunda chance. E tinha que ser antes do dia do aniversário do padre, quando ele estaria sozinho no estúdio da rádio. Contava os dias, planejando cada detalhe, sem compartilhar com ninguém o que pretendia fazer. Primeiro problema: como entrar no estúdio? A Rádio Flores ficava num prédio anexo à igreja, com apenas uma porta de entrada, sempre vigiada por um dos ministros da Eucaristia ou catequistas. Ninguém entrava lá sem autorização expressa do padre. Até que ouvi um anúncio no fim do programa A Voz da Fé, pedindo alguém para substituir Dona Celeste, a faxineira da rádio, que tinha quebrado a perna numa queda. Era a oportunidade que eu precisava. Na manhã seguinte, me apresentei no escritório paroquial, falando com o Sr. Arlindo, que administrava os assuntos da igreja e da rádio. Vim me oferecer para substituir a Dona Celeste na limpeza da rádio. Falei, tentando parecer o mais natural possível. Arlindo me olhou com suspeita. Todo mundo em Flores do Rio sabia que minha filha tinha parado de frequentar as aulas especiais do padre. Alguns rumores já circulavam, embora ninguém soubesse a verdade completa. Por que a senhora quer esse trabalho, Dona Conceição? Não costumava vir tanto à igreja ultimamente. Preparei uma mentira que sabia que funcionaria com aquela gente. Andei me afastando, é verdade. Deixei um espírito de fraqueza tomar conta de mim. Mas agora reconheço que estava errada. Quero me redimir. Servir na obra. Baixei a voz, como quem confessa algo difícil. E preciso do trabalho também. Perdi várias clientes de costura nos últimos tempos. Isso era verdade. Desde que afastei Mariana da igreja, várias senhoras que antes me davam serviço passaram a evitar minha casa. Era como se tivesse caído em desgraça por questionar, mesmo que silenciosamente, a autoridade do padre. Arlindo hesitou, mas a necessidade falou mais alto. Ninguém queria o trabalho de limpar a rádio, que funcionava de domingo a domingo, começando às 5 da manhã e terminando só depois do programa da noite, lá pelas 10. Era trabalho duro, mal pago, que ninguém se interessava. Tudo bem, a senhora começa amanhã. Mas tem que seguir as regras direitinho, nada de mexer nos equipamentos, nos papéis do padre. E, principalmente, não pode ficar ouvindo as transmissões quando estiver limpando. Concordei com tudo, de cabeça baixa, fingindo humildade e gratidão. Por dentro, meu coração batia forte. A primeira parte do plano tinha dado certo. Comecei a trabalhar no dia seguinte. Chegava cedinho, antes do sol nascer, e limpava todo o estúdio, o piso, as mesas, os equipamentos, sempre com cuidado para não desarrumar nada. Depois fazia os banheiros, a recepção, a pequena copa. Era trabalho que tomava quase o dia inteiro, mas me dava acesso a tudo, a todos os espaços. Os primeiros dias só observei. Prestei atenção nas rotinas, nos horários, em quem entrava e saía. Anotava tudo mentalmente. Quando o padre chegava, quanto tempo passava em cada lugar, quem eram as pessoas que ele levava para atendimento espiritual. O estúdio principal da Rádio Flores era pequeno, mas bem equipado. Tinha uma mesa grande com um microfone profissional, um painel de controle que o técnico de som, seu Juvenal, operava, e uma divisória de vidro que separava a sala de transmissão da sala técnica. Nas paredes, cartazes com a programação da rádio e fotos do padre em diversos eventos da cidade. Havia também uma sala menor, nos fundos, que o padre usava para aconselhamentos particulares. Era nessa sala que agora eu sabia aconteciam os abusos. Só de olhar para aquela porta fechada, já sentia o estômago revirar. Depois de uma semana, já tinha o mapa completo na cabeça. O padre chegava todo dia por volta das 8 da manhã,
Passava a manhã no escritório preparando sermões, atendendo gente da paróquia. Depois do almoço, que ele tomava num restaurante perto, voltava para dar os aconselhamentos particulares. Foi então que notei um padrão terrível. Às terças e quintas, ele sempre trazia meninas jovens, pré-adolescentes. Entravam na sala dos fundos, ele fechava a porta e ficavam lá por pelo menos 1 hora. As meninas sempre saíam de cabeça baixa, algumas visivelmente chorando. Eram as mesmas que Mariana tinha mencionado, mais algumas outras. Filhas de famílias simples, vulneráveis, muitas sem pai, como a minha Mariana. Crianças que ninguém acreditaria se contassem a verdade sobre o Santo Padre. Senti uma raiva tão grande que precisei me segurar para não entrar naquela sala e confrontá-lo ali mesmo. Mas sabia que isso não adiantaria nada. Seria minha palavra contra a dele. E em Flores do Rio, em 1976, a palavra de um padre valia mais que a de 100 mulheres como eu. Para que meu plano funcionasse, precisava de mais uma coisa: uma arma. Não podia simplesmente entrar no estúdio no dia do aniversário e pedir educadamente que ele confessasse seus crimes. Lembrei então da velha espingarda que tinha sido do meu pai e depois do Antônio. Estava guardada no fundo de um baú, embrulhada num pano encerado, desde que meu marido morrera. Nunca tinha gostado daquela arma, nunca tinha nem pensado em usá-la. Mas agora ela seria o instrumento da justiça que eu tanto buscava. Naquela mesma noite, depois do trabalho, tirei a espingarda do baú e a limpei, verificando se ainda funcionava. Estava enferrujada, mas em condição de uso. Mais importante, ainda tinha munição guardada numa caixa de metal. Nunca tinha atirado antes, mas Antônio me ensinou o básico uma vez, quando ainda éramos recém-casados. Toda mulher deve saber se defender, principalmente quando o marido não está em casa, ele dizia. Na época, achei bobagem. Agora agradecia silenciosamente por aquela lição. Pratiquei carregar e descarregar a arma várias vezes, até ter certeza que conseguiria fazer isso mesmo com as mãos tremendo. Depois, testei a mira no quintal, atirando em latas vazias. O barulho era forte, mas abafei com travesseiros para não chamar a atenção dos vizinhos. Não queria matar ninguém. Só queria que ele soubesse que eu estava falando sério. Enquanto os dias passavam, preparando tudo para o grande momento, continuei trabalhando na rádio, observando, coletando informações. Cada vez que via uma menina saindo chorando da sala de aconselhamento, minha determinação ficava mais forte. Uma tarde, enquanto limpava o escritório do padre, ele tinha saído para visitar um doente, notei uma gaveta que sempre ficava trancada. Normalmente não me chamaria a atenção, mas percebi que toda vez que ele saía, conferia 2 vezes se aquela gaveta estava fechada. Minha curiosidade foi maior que o medo. Esperei ele sair e usei um grampo de cabelo para forçar a fechadura. Truque que tinha aprendido com meu pai quando era menina, para abrir a caixa de ferramentas dele quando ele não estava em casa. Dentro da gaveta, embaixo de uns papéis da igreja, encontrei um envelope pardo. E dentro dele, fotos. Fotos que confirmavam meus piores pesadelos. Não vou descrever o que vi, mas era prova mais que suficiente do que aquele monstro fazia. Tirei algumas fotos dali, escondi dentro da blusa e saí da rádio mais cedo naquele dia, dizendo que não me sentia bem. Precisava guardar aquela evidência em um lugar seguro. Se algo desse errado no meu plano, pelo menos teria como provar o que ele fazia. O grande dia estava se aproximando. O aniversário do padre seria numa quarta-feira, dia 20 de maio. A programação especial começaria às 3 da tarde, logo após o almoço comunitário na igreja. Na véspera, preparei tudo. Desmontei a espingarda para poder escondê-la melhor, embrulhei as peças num pano e coloquei na bolsa grande que usava para carregar meu material de limpeza. Separei também as fotos que tinha pegado do escritório dele. Naquela noite mal consegui dormir. Ficava pensando em Mariana, segura na casa da minha tia, longe daquele monstro. Pensava nas outras meninas que ainda estavam sob o poder dele, nas famílias que, como eu, tinham sido enganadas, na cidade inteira que vivia na escuridão da mentira. Acordei antes do despertador tocar. Vesti meu melhor vestido, não porque queria estar bonita,
mas porque queria que todos soubessem que eu tinha escolhido aquele dia com cuidado, que não tinha sido um impulso momentâneo. Cheguei à rádio bem cedo, como sempre. Limpei tudo com um cuidado especial, deixando o estúdio principal impecável para a transmissão da tarde. Enquanto limpava, estudava cada centímetro daquele espaço, onde ficavam as chaves, como funcionava o painel de controle, onde o técnico de som ficava durante as transmissões. Decorei os horários de todo mundo, especialmente quando faziam pausa para o café ou para o banheiro. O programa começaria às 3 da tarde e logo depois, seu Juvenal, o técnico de som, sempre fazia uma pausa para fumar lá fora. Seria a minha chance. Por volta do meio-dia, comecei a notar o movimento aumentando na igreja e na rádio. Decoradores chegaram para enfeitar o estúdio com arranjos de flores e faixas comemorativas. A comida para o almoço comunitário estava sendo preparada nas mesas instaladas no pátio da igreja. O clima era de festa, como se fosse aniversário de um santo, não de um demônio disfarçado. Escondi a espingarda, já montada, embaixo da mesa de limpeza, num lugar onde poderia pegar facilmente quando precisasse. As mãos suavam frio, o coração batia forte, mas a mente estava estranhamente calma. Sabia exatamente o que precisava fazer. Às 3 em ponto, o programa começou. O padre se acomodou na cadeira de locutor, ajustou o microfone, sorriu para as pessoas que assistiam pelo vidro da cabine. Seu Juvenal, o técnico de som, checou tudo, deu o sinal e a voz do padre encheu o estúdio. Queridos filhos e filhas de Flores do Rio, aqui fala o Padre Francisco, trazendo mais uma vez a palavra de Deus através das ondas do rádio. Os primeiros 25 minutos foram como o esperado. Ele falou sobre sua trajetória de fé, sobre como Deus o tinha trazido para Flores do Rio, sobre os planos para o futuro da paróquia. Depois começaram as ligações. O prefeito, o delegado, fiéis importantes, todos felicitando, elogiando, agradecendo pelo trabalho de Deus que ele fazia. Foi quando notei que seu Juvenal estava inquieto, olhando para o relógio. Logo ele fez um sinal para o padre, indicando que ia fazer uma pausa rápida. Era a deixa que eu estava esperando. Assim que o técnico saiu para ir ao banheiro, entrei rápido no estúdio, tranquei a porta por dentro e coloquei a chave no bolso. O padre olhou para mim confuso, depois irritado. "O que significa isso, Dona Conceição? Estamos no meio de uma transmissão." Ele tentou se levantar, mas nesse momento eu já tinha pegado a espingarda de trás da porta e apontava para ele. "Senta e fica quieto." Falei com uma voz que nem parecia minha, calma, fria, determinada. "Se tentar qualquer coisa, não vou hesitar em atirar." Ele voltou a sentar, os olhos arregalados de susto. "Você enlouqueceu? Isso é a casa de Deus, um ministério sagrado." Ele tentou usar aquela voz de autoridade pastoral, mas dava para ver o medo por trás dela. "Sagrado?" Perguntei enquanto me aproximava do painel de controle, sempre mantendo a arma apontada para ele. "Vamos ver o que o povo de Flores do Rio acha do que você faz com as crianças na sua sala de aconselhamento." E com isso, abri a bolsa com a mão livre e tirei as fotos que tinha encontrado na gaveta dele. Espalhei sobre a mesa, bem diante do microfone que ainda estava ligado. "Tá vendo isso, Flores do Rio?" Falei diretamente no microfone. "Tá vendo o que seu padre faz com suas filhas? Suas meninas de 10, 11, 12 anos? Isso não é aconselhamento, isso é abuso." O rosto dele passou do vermelho para o branco em segundos. Tentou se levantar de novo, mas eu firmei o dedo no gatilho. "Isso é mentira!" Ele gritou, olhando desesperadamente para o vidro onde já se aglomeravam pessoas, incluindo seu Juvenal que tinha voltado e percebido o que estava acontecendo. "Essa mulher é louca, possessa." Do lado de fora dava para ver o pânico se instalando. Pessoas batendo no vidro, gritando para eu parar, outros em choque olhando as fotos que eu tinha espalhado na mesa. Mas a porta estava trancada e eu não ia sair até terminar o que tinha ido fazer. "Agora", falei para o padre, que estava quase desmaiando na cadeira, "você vai contar para a cidade inteira o que fez com minha filha e com as outras. Cada detalhe, cada nome. E se tentar mentir, tenho as provas aqui para mostrar. É tudo invenção, manipulação", ele tentou dizer, a voz trêmula.
Essa mulher tem problemas mentais. Encostei o cano da espingarda na testa dele. Conte para Flores do Rio inteira o que você fez com minha filha, repeti. Conte, ou eu juro por Deus que puxo esse gatilho agora mesmo e que seja feita a vontade dele. Foi aí que ele quebrou. Como um dique estourando depois de segurar água demais por tempo demais, começou a falar. Primeiro tentando minimizar. Foi só algumas vezes. Elas exageram. Eu tinha momentos de fraqueza, mas com a espingarda na cabeça e as provas irrefutáveis espalhadas na mesa, acabou confessando tudo. Confessou que tinha abusado da minha Mariana várias vezes durante mais de 6 meses. Confessou que tinha feito o mesmo com pelo menos 5 outras meninas da paróquia, todas de família pobre ou vulnerável, todas entre 9 e 13 anos, todas escolhidas a dedo, pela facilidade de manipular. Confessou que ameaçava elas com castigo divino, com vergonha pública, com violência contra a família. Confessou que fotografava algumas para garantir o silêncio delas. Enquanto ele falava, dava para ouvir o caos do lado de fora do estúdio. Gente gritando, chorando, alguns ameaçando derrubar a porta. Logo depois chegou a polícia. Podia ver a sirene pela janela. O delegado, que era ministro da Eucaristia, pegou um megafone e começou a negociar. Senhora Conceição, largue essa arma e saia com as mãos para o alto. Não piore sua situação. Não saio enquanto ele não terminar de contar tudo. Respondi também pelo megafone que tinham na rádio. O povo de Flores do Rio merece saber que tipo de monstro vocês protegeram por todo esse tempo. E assim continuamos por quase 2 horas. Ele confessando cada vez mais detalhes, cada vez mais nomes, cada vez mais horror. A polícia cercando o prédio, ameaçando invadir. As mães das meninas chegando, algumas em choque, outras gritando por justiça. A cidade inteira em polvorosa, ouvindo pelo rádio enquanto a verdade vinha à tona, camada por camada. Quando finalmente ele terminou, quando não tinha mais nada para confessar, quando a verdade completa tinha sido exposta, eu baixei a arma. Não porque estava com medo da polícia ou porque tinha me arrependido, mas porque tinha cumprido o que fui fazer. Tinha conseguido o que queria. A confissão dele na frente da cidade inteira. Caminhei até a porta, destrancei e saí com as mãos para o alto. Do lado de fora, dezenas de policiais apontavam armas para mim, mas também havia mães chorando, pais com cara de quem tinha sido esbofeteado, gente gritando palavrões para o padre, que vinha logo atrás de mim, escoltado por 2 policiais, o rosto baixo de vergonha. Podem me levar. Falei para o delegado, que parecia não saber se me tratava como criminosa ou heroína. O que eu vim fazer já está feito. Me algemaram, me colocaram na viatura e levaram para a delegacia. Mas mesmo enquanto me afastavam, podia ouvir os gritos da multidão. Alguns me xingando, mas muitos mais gritando meu nome, pedindo que me soltassem, dizendo que eu tinha feito o que ninguém teve coragem de fazer. Muita gente não entendeu o que eu fiz. Me chamaram de monstro, de criminosa, de louca. Talvez eu seja mesmo tudo isso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, de coração. O que você teria feito no meu lugar? Se fosse sua filha sendo destruída por dentro, se ninguém acreditasse em você, se o monstro fosse intocável por ser homem de Deus, você conseguiria dormir sabendo que ele continuava fazendo isso com outras meninas? Passei 6 meses na cadeia regional de Ponte Nova. Quando cheguei lá, as outras presas já conheciam minha história pelo rádio e pelos jornais que circulavam na época. No começo achei que iam me tratar mal. Afinal, eu tinha apontado uma arma para a cabeça de um homem da igreja, tinha feito um rebuliço danado, tinha quebrado a lei. Mas foi o contrário. As presas me receberam como heroína. Muitas tinham passado por abuso quando crianças. Outras tinham filhas que sofreram nas mãos de homens que deviam protegê-las. Me chamavam de Mãe Coragem. Dividiam comida comigo, me davam os melhores lugares para dormir. Até as carcerárias me tratavam diferente. Claro que não podiam mostrar favoritismo na frente das outras, mas sempre que podiam, deixavam um cobertor extra, um sabonete melhor, uma comida que sobrou do refeitório das guardas. Uma delas, Dona Neide, me disse baixinho um dia: fez o que muita mãe queria ter coragem de fazer. Deus está do seu lado, mesmo que os homens não estejam. Essa mesma carcerária me trazia notícias da minha Mariana, que tinha ficado com tia Matilde até as coisas se acalmarem em Flores do Rio.
Minha filha estava melhorando aos poucos, frequentando uma escola nova onde ninguém conhecia sua história, sendo tratada por uma freira que entendia de traumas infantis. O julgamento foi 3 meses depois da minha prisão. A cidade de Flores do Rio estava dividida. Tinha gente que me via como criminosa, que dizia que eu tinha humilhado um servo de Deus por vingança pessoal. Outra parte me considerava uma espécie de justiceira, que tinha feito o que as autoridades não tiveram coragem de fazer. O caso tinha ganhado repercussão até na capital, com jornais mandando repórteres para cobrir o julgamento. Eu tinha pouca esperança no resultado. Mesmo com toda a confissão gravada, mesmo com as evidências que tinham sido encontradas depois na casa do padre, ainda era minha palavra contra a de um homem respeitado, pelo menos até então. Mas algo inesperado aconteceu no tribunal. Uma por uma, as mães das outras meninas que tinham sido abusadas começaram a testemunhar a meu favor. Essas mulheres, muitas que tinham virado a cara para mim quando denunciei o padre da primeira vez, agora vinham à frente confirmar que suas filhas tinham passado pelo mesmo horror e que só tiveram coragem de falar depois que ouviram a confissão dele no rádio. Minha filha tentou se matar 2 vezes depois do que ele fez com ela, contou Dona Neuza, mãe da pequena Rosinha de 12 anos. Se não fosse a Dona Conceição fazer o que fez, minha menina podia estar morta hoje, e nós sem saber o porquê. Até mesmo a governanta do padre, Dona Amália, que eu achava que ia me condenar, acabou testemunhando que tinha suspeitado dos aconselhamentos particulares por muito tempo, mas tinha sido ameaçada caso falasse qualquer coisa. Ele dizia que ia me matar se eu abrisse a boca, ela confessou, tremendo tanto que mal conseguia falar. Dizia que ninguém ia acreditar em mim, que eu ia pro inferno por caluniar um ungido. No fim, o juiz, que não era de Flores do Rio, graças a Deus, mas tinha vindo especialmente da capital para esse caso, me considerou culpada de sequestro, ameaça e invasão. Mas com tantos atenuantes que a pena ficou reduzida a serviço comunitário. 6 meses trabalhando no hospital municipal, mais 1 ano em liberdade condicional. Quando o juiz bateu o martelo, metade do tribunal aplaudiu de pé. A outra metade saiu em silêncio, sem me olhar nos olhos. O padre Francisco teve um destino bem diferente. Com todas as evidências contra ele, com a confissão gravada, com as fotos que tinham sido encontradas pela polícia em sua casa depois, foi condenado a 15 anos de prisão por abuso de menores, corrupção de menores e mais uma lista de crimes que o promotor leu no tribunal. Mas ele não cumpriu a pena toda. 3 anos depois, foi encontrado morto na cela, enforcado com o próprio lençol. Não deixou carta, não pediu perdão, não mostrou arrependimento até o fim. Quando soube da notícia, não senti alegria nem tristeza. Só um vazio, como se um capítulo tivesse finalmente se fechado. Voltei para Flores do Rio depois do julgamento e cumpri minha pena de serviço comunitário no pequeno hospital da cidade. Trabalhava na ala infantil, ajudando a cuidar das crianças doentes. No começo, algumas mães não queriam que eu chegasse perto dos seus filhos. Tinham medo da mulher que apontou uma arma para a cabeça do padre. Mas com o tempo isso foi mudando. Principalmente porque transformei aquela punição numa oportunidade. Comecei a usar o que tinha aprendido com minha avó Esmeralda, os chás, as ervas, os remédios naturais. Fazia compressa para baixar febre, xarope de guaco para tosse, banho de folha para alergia de pele. As enfermeiras, que no começo torciam o nariz, logo começaram a me chamar quando os médicos não estavam presentes ou quando os remédios convencionais não funcionavam. Dona Conceição, vem ver esse menino que não para de chorar. Conceição, essa tosse não tá passando com nada, você não tem um chazinho? E assim, o que era para ser castigo virou um tipo de missão. Mariana, minha filha, levou muito tempo para se recuperar. O trauma não some de uma hora para outra, nem com toda a justiça do mundo. Nos primeiros meses, depois de tudo, ela mal falava, tinha pesadelos quase toda noite, não conseguia ficar perto de homem nenhum, nem mesmo do tio Joaquim, irmão do meu finado Antônio, que tanto tinha ajudado a gente. Com paciência, com amor, com a ajuda da freira que entendia de traumas infantis, irmã Cecília, nunca vou esquecer do nome dela, Mariana foi melhorando aos pouquinhos. Voltou para a escola quase 1 ano depois. No começo,
As outras crianças ficavam afastadas, umas por medo, outras por ordem dos pais. Mas minha menina sempre foi forte, estudava dobrado, se destacava nas matérias e logo os professores não tinham como ignorar a inteligência dela. Terminou o ginásio como primeira da classe. Depois, com a ajuda de uma bolsa de estudos conseguida pela irmã Cecília, foi fazer o magistério na capital. Queria ser professora, dizia que só a educação podia prevenir que outras crianças passassem pelo que ela passou. Hoje, Mariana é professora formada, trabalha com crianças especiais em Belo Horizonte. Tem um centro pequeno onde atende meninos e meninas que passaram por traumas como ela, que foram abandonados, que precisam de alguém que entenda pelo que estão passando. Ela casou tarde, já com mais de 30 anos, com um homem bom, paciente, que respeita o tempo dela e entende os fantasmas que ainda às vezes a visitam de noite. Tenho 2 netos maravilhosos que estão na universidade agora, e eles cresceram sabendo que a avó deles um dia segurou uma espingarda na cabeça de um padre para proteger a mãe deles. Eles me chamam de Vovó Valente. Flores do Rio mudou depois daquele dia. Primeiro veio a divisão. Uma parte da cidade me defendia, a outra me considerava quase uma terrorista. Famílias deixaram de se falar, amizades de décadas foram rompidas, até casamentos acabaram por causa disso. A igreja ficou fechada por um tempo. Depois, reabriu com outro padre, bem mais velho, tentando se distanciar do escândalo. Muita gente deixou de frequentar a igreja, desiludida com o que tinha acontecido. Outras se apegaram ainda mais forte na fé, dizendo que tinha sido obra do diabo, não de Deus. Mas com o passar dos anos, a cidade foi curando essa ferida. As pessoas voltaram a se falar. Os vizinhos que tinham virado a cara começaram a me cumprimentar de novo. Quando comecei a atender gente com meus remédios de ervas, depois que terminei o serviço comunitário no hospital, até os que mais me condenavam vinham procurar ajuda quando os filhos estavam doentes e o médico não resolvia. Um dia, já nos anos 80, uma senhora que tinha sido das mais ferrenhas contra mim bateu na minha porta. A filha dela, que tinha uns 10 anos na época do escândalo, agora estava com 18 e finalmente tinha contado para a mãe que também tinha sofrido abuso do padre. A mulher chorava tanto que mal conseguia falar. Tinha vindo pedir perdão por não ter acreditado em mim, por ter me julgado, por ter defendido um monstro que tinha machucado a própria filha dela. Abracei ela por muito tempo, deixei chorar no meu ombro e disse: "O importante é que agora você acredita na sua menina. Isso que importa." Depois dessa vieram outras. Mães, pais, às vezes as próprias vítimas, já adultas, que só então tinham criado coragem de falar. Alguns pediam perdão, outros só queriam desabafar, contar para alguém que entendia. Comecei a receber cartas também, de mulheres de outras cidades que tinham passado por situação parecida, que tinham denunciado abuso e não foram acreditadas, que tinham protegido os filhos como puderam, que tinham feito justiça com as próprias mãos, de um jeito ou de outro. Guardei todas essas cartas. São mais de 200 hoje em dia. Cada uma delas me lembra que não estava sozinha, que o que passei, infelizmente, acontece em todo canto, que existem muitas mães como eu por esse Brasil afora. Uma das mudanças mais profundas que vivi, depois de tudo, foi na minha relação com a fé. Durante muito tempo, fiquei com raiva de Deus. Como ele podia ter permitido que um monstro usasse seu nome para fazer tanto mal? Como podia deixar crianças inocentes sofrerem assim? Deixei de ir à igreja, de rezar, de acreditar. Mas aos pouquinhos, fui voltando para uma fé diferente. Não a religião organizada, com homens dizendo o que Deus quer ou não quer. Voltei para a fé simples que minha avó Esmeralda me ensinou. Deus está na terra que dá o alimento, na água que mata a sede, no vento que refresca o rosto, ela dizia. Não precisa de intermediário para falar com ele. Comecei a ver Deus nas coisas pequenas de novo. No sorriso da minha filha, quando finalmente conseguiu dormir uma noite inteira sem pesadelos, no primeiro passarinho que cantou no quintal depois que voltamos para casa, nas plantas que eu cultivo e que curam os doentes. Deixei a religião dos homens e fiquei com a fé que minha avó me ensinou. Simples, direta, sem pregador para dizer o que é certo ou errado.
Nesses quase 50 anos, desde aquele dia na rádio, aprendi muita coisa. Aprendi que justiça, às vezes, precisa de uma mão firme e um coração determinado. Que às vezes a gente tem que ser a mudança que quer ver no mundo, mesmo que isso signifique ir contra tudo e todos. Que proteger quem a gente ama pode custar caro, mas não proteger custa muito mais. Vejo hoje que as coisas melhoraram um pouco. Tem delegacia da mulher agora, conselho tutelar para proteger as crianças, leis mais duras contra abuso. Tem gente disposta a ouvir quando uma mãe denuncia que algo de errado está acontecendo. Não é perfeito, longe disso. Ainda tem muito abusador intocável por aí, escondido atrás de cargo importante, de batina, de fama ou dinheiro. Ainda tem muita criança sofrendo em silêncio, com medo de falar e não ser acreditada. Mas pelo menos agora tem caminho, tem esperança, tem possibilidade que não existiam no meu tempo. Se pudesse voltar atrás, faria tudo de novo. Apontaria aquela espingarda de novo para a cabeça dele, arriscaria minha liberdade, minha vida, sem pensar duas vezes. Porque quando olho nos olhos da minha filha hoje, uma mulher forte, realizada, que superou o horror e transformou a própria dor em ajuda para os outros, sei que valeu a pena. Quando recebo cartas de mulheres que encontraram coragem na minha história para denunciar abuso, para proteger seus filhos, sei que valeu a pena. Não carrego culpa nenhuma, só a certeza de que protegi quem não podia se proteger. Muita gente me pergunta de onde tirei coragem para fazer o que fiz. A verdade é que não sei se foi coragem mesmo. Foi desespero de mãe. Foi amor de mãe. Foi instinto de mãe. Foi ver minha filha sofrendo e saber que se eu não fizesse algo, ela podia não sobreviver. Não só no corpo, mas na alma. Coragem não é não ter medo. Eu tive muito medo. Tremia tanto que às vezes achava que ia derrubar a espingarda. Coragem é fazer o que precisa ser feito, mesmo tremendo por dentro, mesmo sabendo que vai ter consequências, que vai doer, que nada vai ser como antes. Hoje, aqui na minha varanda, olhando o rio que continua correndo como corria antes de tudo isso acontecer, antes de eu mesma nascer, e que vai continuar correndo muito depois que eu me for, sinto uma paz que nunca achei que ia encontrar. Não é a paz de quem não tem problemas, nem a paz de quem esqueceu o passado. É a paz de quem fez o que precisava ser feito, de quem não tem arrependimentos, de quem olha para trás e, apesar de toda dor, toda luta, toda lágrima, pode dizer: fiz o melhor que pude com o que tinha na época. E se tem uma mensagem que quero deixar para vocês que estão me ouvindo, principalmente para as mães, é essa. Confiem no instinto de vocês. Se algo parece errado com seu filho, provavelmente está. Se alguém, não importa quão importante, quão respeitado, quão santo pareça, faz você ou seu filho se sentir desconfortável, afaste-se. Peça ajuda. Grite se for preciso. E se ninguém ouvir, grite mais alto, porque ninguém vai proteger seus filhos melhor que você mesma. Eu sou Conceição Almeida, tenho 82 anos nas costas e muitas histórias para contar. Se você gostou de ouvir essa velha aqui desabafando, não deixe de se inscrever no canal Memórias da Vovó. É só clicar no botãozinho logo abaixo do vídeo. E se quiser conversar com outras pessoas que acompanham nossas histórias, entre no grupo do WhatsApp que está lá na descrição. Lá, a equipe deste canal conta mais histórias e faz amizade com gente de todo esse Brasil. E lembra, minha querida, a sabedoria não vem dos livros, vem das cicatrizes que a vida deixa. E nós, velhas que somos, temos muitas cicatrizes e muitas histórias ainda para contar.